Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32 a 42. É este o texto bíblico que nós leremos para trazer a mensagem, a pregação de hoje. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O apóstolo Paulo, quando se dirigiu em carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 6, disse: admira-me de que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo estava se referindo a algumas associações que aqueles irmãos estavam fazendo, trazendo para o puro e simples evangelho de Jesus alguns ritos judaicos. O evangelho de Jesus é puro, é completo. Este evangelho puro e completo não aceita misturas introduzidas pelas mãos humanas. Mesmo porque, queridos, nós precisamos do evangelho de Jesus. Só este pode responder às nossas necessidades. Só este pode preencher as nossas vidas. Evangelho que vem dos homens não é suficiente para preencher e responder às necessidades humanas. E olha que os homens estão sempre aparecendo com seus evangelhos. Em nossos dias, é o evangelho da prosperidade, que fala muito a respeito da vida financeira, a vida profissional, com uma ênfase muito grande no campo material. É o evangelho da confissão positiva, que fala muito sobre o poder das palavras, fala muito sobre o poder do homem. É o evangelho do bem-estar, que está mais preocupado com o bem das pessoas do que com o relacionamento para com Deus. É o evangelho das boas obras, é o evangelho do fulano, do ciclano. Mas, meus queridos, evangelho de Deus só existe um, é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. E este evangelho fala sobre morte e ressurreição. Este evangelho retrata o nosso relacionamento com Deus. E este evangelho que retrata o nosso relacionamento com Deus, que fala sobre a morte e ressurreição de Jesus, é o evangelho que fala sobre o cálice que Jesus bebeu na cruz. Que cálice é este?
Certamente, quando Jesus diz, Abba, Pai, se possível, passa de mim este cálice, não estava se referindo ao cálice que era usado na Páscoa, não estava se referindo ao cálice usado na Santa Ceia, na Eucaristia, que foi introduzido logo em seguida. Quando Jesus diz, Abba, Pai, se possível, passa de mim este cálice, ele estava se referindo ao seu sofrimento na cruz. E nesta noite, nós queremos convidar os queridos para pensarmos na morte e ressurreição, para pensarmos na pureza do Evangelho. Para isto, nós queremos convidá-los para pensarmos a respeito do cálice que Jesus bebeu na cruz. Qual foi o cálice que Jesus bebeu na cruz? Porque ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele bebeu este cálice, porque ele enfrentou a morte na cruz. Consideremos inicialmente que o cálice que Jesus bebeu na cruz foi o cálice da justiça divina. Abacuque, o profeta, afirmou que Deus é tão puro de olhos, que não pode mesmo contemplar o mal. O ser humano consegue conviver, consegue se relacionar com o mal, sem maiores dificuldades. Não estranha este relacionamento cotidiano com o mal, porque o ser humano conhece muito bem este meio. Entretanto, somente quando este mal ganha proporções maiores, somente quando este mal extrapola o contexto cultural que o ser humano vive, só aí que o ser humano acorda e percebe o poder e a influência deste mal no coração e na sociedade. Somente quando matadores invadem escolas e cometem chacinas, somente quando a guerra do tráfico assusta, somente quando assaltantes invadem lojas, casas, roubam e matam, somente em circunstâncias assim é que as pessoas percebem a força e a influência do mal que está aí, diante dos nossos olhos. Mas, meus queridos, aos olhos de Deus, o mal é intolerável, mesmo quando não ganha estas proporções, mesmo quando este mal germina no coração humano apenas como pensamento, este mal já entristece, desagrada profundamente ao Senhor, e o Senhor não se relaciona e não pode se relacionar com o mal. Na cruz, o Senhor Jesus bebeu o cálice da justiça. Na cruz, Jesus bebeu o cálice da ira de Deus contra o mal. Foi este o cálice que Jesus bebeu na cruz. Nesta semana, os meios de comunicação falaram a respeito do pequeno Alain Breno, uma criança de 2 anos, que por engano foi medicada, ingerindo ácido em lugar de um sedativo, lhe trazendo males gravíssimos. Por engano, ingeriu ácido. O Senhor Jesus bebeu o cálice da justiça, da ira divina, não foi por engano.
Não foi porque ninguém ou porque alguém lhe forçou a este ato. Jesus bebeu o cálice da justiça divina de maneira espontânea, porque esta foi a sabedoria e este foi o caminho para o livramento das nossas almas, para o livramento das nossas vidas. O Senhor Jesus, nas palavras do profeta Isaías, foi moído. O profeta diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando a palavra diz que Jesus foi moído, nos cabe lembrar que nenhum osso de Jesus foi quebrado quando ele morreu na cruz. O moído aqui significa a intensidade do sofrimento de Jesus. Porque ele tomou este cálice. Ele tomou o cálice da ira divina. Moído. Como que se um rolo compressor passasse sobre Jesus, como se ele fosse triturado. Não sei quantos aqui chegaram a conhecer o engenho de cana-de-açúcar, onde a cana é moída para extrair o caldo e do outro lado sai o bagaço. O Senhor Jesus foi moído por nós, extraindo a sua vida e ficando pendurado no madeiro o bagaço, o corpo de Jesus. E Jesus não precisava tomar este cálice. Nós sim. Nós precisávamos tomar este cálice, porque somos pecadores. O cálice que Jesus tomou na cruz é o cálice da justiça divina. Mas precisamos também observar que o cálice que Jesus tomou na cruz é o cálice que torna Deus propício ao ser humano. Lembram daquela parábola de Jesus em que ele menciona duas pessoas que subiram para orar, o fariseu e o publicano? O fariseu orava de si para si mesmo, exaltando as suas obras, as suas virtudes, as suas qualidades, enquanto que o publicano nem ousava levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito e clamava a Deus, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano queria uma coisa só, que Deus se tornasse favorável a ele, que Deus se tornasse propício a ele. E de fato, é exatamente disto que todos nós precisamos, que Deus seja favorável à nossa vida. E neste item, quantas pessoas se enganam achando que o que precisam na vida é de bons contatos, de boas amizades, de influência social, de projeção, de uma boa profissão, de uma boa conta bancária, de uma boa religião. Não, nós precisamos muito mais disto do que isto. Nós precisamos de que Deus seja propício a nós. Quando o rei Davi pecou contra Deus, levantando o censo na nação de Israel, com este ato demonstrando certo orgulho, o Senhor Deus derramou sobre a nação o cálice da sua justiça. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor estendeu a sua mão de justiça e 70.000 naquela nação morreram.
70.000. E o anjo chegou até Jerusalém e, estendendo a sua mão sobre Jerusalém, Davi clamou a Deus, e o Senhor instruiu a Davi a comprar a eira, uma faixa de terreno pertencente a Araúna, e ali oferecer sacrifício pacífico. Davi assim procedeu. E neste ato, Deus se tornou propício a Davi, Deus se tornou propício à nação, Deus se tornou favorável a este povo, e a palavra diz: edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Será que aqueles animais que foram oferecidos por Davi conquistaram alguma espécie de perdão? Será que aqueles animais agradaram a Deus? Não, aqueles animais não tinham nenhum poder de pacificar. O que aconteceu aqui, meus queridos, foi o seguinte: o Senhor Deus tomou o cálice que era derramado sobre a nação e transferiu este cálice para Jesus. Porque aqueles sacrifícios veterotestamentários apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus que iria à cruz e que beberia o cálice da justiça divina. Tudo foi transferido para os ombros de Jesus. E foi neste ato que Deus se tornou favorável e Jerusalém foi poupada e o povo foi poupado. E exatamente porque Jesus na cruz bebeu este cálice, é que as nossas vidas são poupadas. E é por isso que hoje a palavra de Deus diz que para aqueles que estão em Jesus não há nenhuma condenação. É por isso que a palavra diz que se você está em Jesus, nada poderá separá-lo do amor de Deus, porque Jesus bebeu o cálice que era nosso, tornando Deus favorável a nós, propício a nós. Naquele momento de dúvida, naquele momento de fraqueza espiritual, naquele momento de tentação, naquele momento de questionamento, se apegue a esta verdade: Jesus na cruz bebeu o cálice que era meu e Deus se tornou favorável a mim. Nós queremos, queridos, nesta noite, caminhando para o coração do Evangelho, porque nós precisamos aprender uma coisa, irmãos. Nós não podemos ficar nas periferias do Evangelho, nós não podemos ficar na superficialidade, nós precisamos ir ao coração do Evangelho, e o que nós estamos trabalhando nesta noite é isto. Eu quero pegá-lo pela mão, eu quero conduzi-lo pela graça de Deus e pelo Espírito Santo ao coração do Evangelho, e este é o coração do Evangelho, este é o foco central do Evangelho, e é neste foco que nós precisamos estar. E para isso, um terceiro ponto aqui é o seguinte: o cálice que Jesus tomou na cruz é o cálice que comunica paz aos que são da fé em Jesus. Porque não basta saber que Jesus bebeu este cálice na cruz, não basta saber que este cálice foi a justiça de Deus, não basta saber que este cálice proporciona Deus se tornar favorável a nós. É necessário a experiência, é necessário a decisão,
é necessário o estabelecimento da aliança pessoal com o Senhor. Quando Jesus, na cruz, bebeu a última gota deste cálice, deste duro cálice, naquele momento em que Jesus se agonizava, naquele momento em que Jesus, estirado sobre a cruz, clamou ao Pai e bradou, dizendo: está consumado, e rendeu o seu espírito. Jesus estava bebendo a última gota deste cálice. E quando Jesus bebeu a última gota deste cálice, algo extraordinário aconteceu. Vários fatores, e dentre estes, o véu do santuário que separava o santo dos santos dos demais compartimentos, o local que apenas o sumo sacerdote entrava para falar com Deus, aquele véu rasgou de alto a baixo. Nisto Deus estava proclamando paz aos que estão longe, paz aos que estão perto, paz aos judeus, paz aos gentios, paz a você que crê em Jesus. Ele bebeu a última gota deste cálice para que nós tenhamos acesso à comunhão com Deus, à verdadeira paz. Neste ponto, eu não quero dar ênfase ao cálice. Eu não quero dar ênfase à justiça divina que recaiu sobre os ombros de Jesus. Neste ponto, eu não quero dar ênfase no fato de que Deus se torna favorável a nós pecadores. Neste ponto, eu preciso dar uma outra ênfase, que é a nossa decisão pelo Evangelho. E nós estamos diante de duas possibilidades. E você está diante de duas possibilidades e não existe uma terceira. Reconhecendo que Jesus bebeu este cálice, você recebe Jesus como Salvador, estabelecendo uma aliança de fé, não uma aliança aparente e transitória, mas uma aliança eterna com Jesus. E passa a desfrutar da vida com Deus e da paz com Deus. Ou então permaneça no seu canto, na sua indiferença, e beberás o cálice da justiça de Deus na eternidade. E isto é muito duro. Estas duas possibilidades são muito bem ilustradas com os dois malfeitores que estiveram ao lado de Jesus na cruz. Enquanto um destes malfeitores zombava, permaneceu no seu mundo, permaneceu na sua indiferença, o outro malfeitor olhou para Jesus, estabeleceu a sua aliança com Jesus e experimentou a graça salvadora de Jesus e ouviu de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas é necessário ressaltarmos que o compromisso de fé não pode ser compromisso de conveniência. Não pode ser tão somente mais uma das muitas decisões que você toma. Não pode ser um compromisso apenas na busca de um bem-estar pessoal. Não pode ser um compromisso que fica em uma posição de segundo plano na sua vida, porque nós estamos tratando
do duro cálice que Jesus bebeu na cruz. Requer de nós fé, decisão, aliança, compromisso, todos os dias da nossa vida. O cálice que Jesus bebeu na cruz. Que cálice é este? É o cálice da justiça divina sobre o mal. Jesus assumiu os nossos pecados. Por isso ele bebeu este cálice. É o cálice que torna Deus favorável a nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É o cálice que estabelece paz na vida daqueles que são da fé. A nossa posição precisa ser esta, a posição da fé em Jesus, desfrutando a paz com Deus, a comunhão com o Senhor. Queira Deus que todos nós, compreendendo o Evangelho de Cristo e nos rendendo em fé, caminhemos com o Senhor. A vida a Ele é entregue hoje e para todos sempre. Aliança de fé e de obediência. Eu quero convidar à frente a Nelly, Dona Uda, que estarão louvando a Deus com um hino especial.